Se há algo que transcende o simples ato de ouvir música, é a experiência única que o disco de vinil proporciona. Desde o momento mágico de folhear as capas nas prateleiras da loja até o suave chiado ao colocá-lo para rodar, cada etapa é um mergulho na nostalgia e na paixão pela música. Mas, à medida que o tempo avança e a tecnologia evolui, nossa maneira de escolher nossos discos e músicas também mudou com os aplicativos. No entanto, antes de tudo, o que mais nos cativava na hora de comprar nossos discos eram as capas, verdadeiras obras de arte que nos convidavam a explorar novos sons e histórias. É justamente sobre essa fascinante relação entre capas e músicas que vamos mergulhar hoje nesse vídeo. Para começar, mostraremos a categoria Curiosidades em capas dos discos. E uma das perguntas que muitos já fizeram é: por quê? Zeca Pagodinho canta samba e Exalta Samba canta pagode? Mas o que realmente vou lhes mostrar poucos notaram. Estou falando de algumas capas de dois sambistas famosos: Nelson Cavaquinho e Paulinho da Viola. E a pergunta é a seguinte: por que na maioria de suas capas Nelson Cavaquinho aparece tocando viola e Paulinho da Viola aparece com um cavaquinho? Duvida? Então acompanhe as imagens. Vamos falar primeiro do carioca Nelson Antônio da Silva, conhecido como Nelson Cavaquinho. E a resposta para a pergunta das capas é que na juventude ele tocava cavaquinho, na sua fase adulta optou pelo violão, desenvolvendo um estilo inimitável de tocá-lo, utilizando apenas 2 dedos da mão direita. Faleceu em 1986, mas nos deixou mais de 400 composições, entre elas clássicos como A Flor e o Espinho e Folhas Secas. Paulo César Batista de Faria é um produtor musical, violonista, cavaquinista, bandolinista, cantor e compositor de samba e choro brasileiro usando o cavaquinho, conhecido por suas harmonias sofisticadas e sua voz suave e gentil. Embora o pai não desejasse que o filho se tornasse músico, este, contudo, o convenceu a lhe dar um violão, instrumento que começou a aprender a tocar sozinho, e por andar com sua viola para todo lado aos 15 anos isso lhe rendeu o nome artístico de Paulinho da Viola. Categoria Fotos Semelhantes. Em 1963, era lançado o primeiro disco dos Beatles, Please Please Me. A foto da capa é do fotógrafo Angus MacBean. Tirada no prédio dos estúdios da EMI, em Londres, uma imagem que é referência do grupo. E em 1979 tiveram a ideia de convidar o mesmo fotógrafo para as fotos do projeto Get Back. E lá foram eles 6 anos depois da primeira foto, mas ao chegar no local se depararam com a cobertura de uma varanda, com a construção MacBean, não conseguiria ficar na mesma posição e repetir a foto de 1963, do mesmo lugar da primeira. No entanto, a produção da gravadora perguntou se ele poderia voltar em uma semana. E nesse meio tempo toda a varanda foi demolida e voltaram para tentar novamente. Fizeram uma sessão de fotos onde chegaram a 2 bem parecidas, mas só uma foi escolhida, a capa ficou pronta, fizeram a arte final e acabou tudo como o esperado. Mas esse disco nunca foi lançado. E no ano de 1973 pegaram as fotos dos 2 ensaios e criaram uma coletânea The Beatles de 1962 a 1966, o álbum vermelho. E The Beatles de 1967 a 1970. Também conhecido como álbum azul. E apesar de pensar em se tratar da mesma imagem de 63, usada no álbum vermelho, se colocarmos uma capa ao lado da outra veremos que não são a mesma foto. E isso acontece também com o álbum azul, onde há diferenças muito sutis. As 2 são de uma sequência do ensaio de 1969 para o LP Get Back que acabou virando Let It Be. Uma coisa bem legal é que 2 bandas tiraram fotos no mesmo local. Os punks dos Sex Pistols.
em 1977. E a banda Blur em 1995. E claro, não poderia faltar capas de covers, e também paródias, vejam algumas delas. Categoria Fotos repetidas. O ano era 1981 e o grupo de samba Fundo de Quintal lançava seu LP de volume 2. Com todos os integrantes na capa tocando seus instrumentos. E no ano de 1987 a arte muda de azul para branco mantendo a mesma foto. E o volume 2 é relançado com todas as mesmas músicas. Não acredita? Veja, os dois LPs são pela RGE, à esquerda do vídeo é o de 1981, onde você pode ver o ano, aqui verá que se trata do volume 2 e aparece o nome do disco. E do lado direito com alguma diferença nas fontes usadas, mas podemos notar que se trata do mesmo repertório, um em 1981 e outro 6 anos depois em 1987. Qual seria o sentido? Germano Matias, conhecido como Burocrata do Samba, lança em 1971 o LP chamado Samba é Comigo Mesmo, pela gravadora CBS. Na capa Matias aparece em uma comunidade do morro, com uma calça branca, camiseta com listras de diferentes tamanhos, um relógio de pulso e seu chapéu inseparável. Acontece que 3 anos mais tarde, em 1974, ele lança mais um de seus trabalhos, só que agora pela gravadora Beverly Discos. E olhem só o figurino, conseguem notar alguma coisa? Parece que uma foto de 1971 foi aproveitada e vida que segue. As capas dos discos mais vendidos no mundo. The Bodyguard, Whitney Houston. Sim, o álbum tema de um dos filmes de ação e romance mais aclamados do cinema, The Bodyguard ou O Guarda-Costas, no Brasil, também figura na lista dos mais vendidos de todos os tempos. Com a cantora norte-americana Whitney Houston e lançado em 1992, este disco foi amplamente aclamado pela crítica especializada. Foram mais de 200 semanas em primeiro lugar na lista dos mais vendidos da Billboard. Back in Black, AC/DC. Back in Black é considerado uma verdadeira obra-prima do rock e da música. Lançado em 1980 pela banda australiana de rock AC/DC, o álbum une hard rock e heavy metal pesado, o que conquistou toda uma geração de aficionados na arte. Thriller, Michael Jackson. Thriller é o 6º disco lançado por Michael Jackson, conhecido como o Rei do Pop. Lançado em 1982, o álbum contém apenas 7 músicas, mas isso não foi um empecilho para ele ficar no topo das paradas daquele ano. Suas vendas já somam mais de 50 milhões de cópias. E aqui no Brasil, como ficam essas colocações? Temos muitos discos que venderam muito bem, mas o top 3 ficou assim. O grupo RPM conquistou o 3º lugar com o álbum A Rádio Pirata ao Vivo de 1986, que vendeu 3 milhões de cópias. Eles eram uma banda paulista notável da geração da época, destacando-se no cenário musical nacional. Na 2ª colocação, lá no início dos anos 90, um estilo diferente do rock ganhou destaque nas vendas de discos. Leandro e Leonardo, com músicas de outros artistas como Odair José, Zezé de Camargo e Luciano, Antônio Marcos, Maicon Sullivan e Paulo Massadas, dominaram as paradas de sucesso, cantando músicas sertanejas. E se destacando como a 2ª maior venda de LPs, no Brasil, de todos os tempos, mostrando a diversidade musical e a aceitação de diferentes gêneros pela audiência brasileira. O disco mais vendido de todos.
Em 1988, a Som Livre comemorou grandes vendas com o álbum da Xuxa, que se tornou o disco mais vendido do Brasil. O disco de número 3 da Xuxa alcançou a marca impressionante de 3.216.000 cópias vendidas, consolidando a popularidade da Rainha dos Baixinhos e seu impacto no mercado fonográfico brasileiro. As capas de álbuns nacionais ao vivo, mais lembradas pelos fãs. Quinto, gravado ao vivo na antiga Casa de Shows Palace, em São Paulo, nos dias 10, 11 e 12 de maio de 1996. O SPC aparece pela primeira vez ao vivo em vídeo. O Palace mudou de nome em 1999, quando foi inaugurado o Credit Card Hall. Em 2013, passou a se chamar Citibank Hall, e, em 2018, a casa voltou a ter o nome original. Em 2019, virou Unimed Hall. Em 2022, após a pandemia, o espaço foi reaberto e renomeado como Vibra São Paulo. A capa é muito lembrada pois Alexandre Pires aparece com a camisa da seleção canarinho, já no repertório tem um tributo aos Mamonas Assassinas. Quarto, Amor à Arte. Gravado ao vivo no Olímpia em São Paulo. Sucessos como Toda Forma de Amor, Lá Vem o Sol, Um Certo Alguém e O Último Romântico. Olímpia foi uma casa de shows na cidade de São Paulo, localizada no bairro da Lapa, onde funcionou anteriormente o Cine Nacional. E hoje no local atualmente fica a sede de uma igreja evangélica. A capa do LP Lulu Santos e auxílio luxuoso Amor à Arte é muito legal. Onde Lulu Santos aparece no palco e um holofote projeta sua sombra ao fundo e um cacto, fazendo uma das imagens mais bem boladas para uma capa ao vivo. Esse LP encerrava um ciclo de shows ao vivo da década de 1980. Terceiro, em 1986, o LP Marina, Todas ao Vivo, gravado no Canecão no Rio de Janeiro, contendo gravações de seus sucessos em shows, e também uma versão de Ainda é Cedo, do grupo Legião Urbana. Com o disco, Marina, ganhou seu segundo disco de platina. A capa traz a cantora Marina no palco ajeitando sua guitarra com fumaça ao fundo e uma caixa de som para retorno. O nome Marina com letra vazada e a cor contrastando fazem toda a diferença. Segundo, O Tempo Não Para, é o quarto álbum solo do cantor e compositor brasileiro Cazuza, lançado em 1988. O álbum foi gravado durante a turnê Ideologia, nos dias 14, 15 e 16 de outubro de 1988 no Canecão. Canecão foi uma tradicional casa de espetáculos localizada em Botafogo, Rio de Janeiro, que era uma propriedade tombada por conter um valor histórico. Mas após várias brigas na justiça, em 2019 o Canecão é destombado e a área acaba sendo reintegrada à Universidade do Rio de Janeiro. A capa é simples e direta, Cazuza com sua tradicional bandana em frente ao microfone soltando a voz. Primeiro, Rádio Pirata ao Vivo é o primeiro álbum ao vivo da banda de rock brasileira RPM, lançado em 1986. Foi gravado nos dias 26 e 27 de maio de 1986 no antigo pavilhão de convenções do Complexo do Anhembi, em São Paulo. Hoje chamado de Distrito Anhembi, reformulado, seus espaços recebem mais de 1.000 eventos por ano, dos mais diversos gêneros e portes. A capa é muito lembrada pelos saudosistas dos anos 1980, onde as letras R, P, M aparecem ao lado de uma caveira com ossos, símbolo usado pelos piratas em suas bandeiras, fazendo alusão ao nome do álbum RPM Rádio Pirata ao Vivo. A maioria lembra por se tratar de uma banda que todo mundo queria ter um disco, alguns viram nas lojas, outros compraram ou algum amigo tinha na sua casa para escutar com a galera e ficarem apreciando o encarte.
Não é à toa que está entre os discos mais vendidos da história da indústria fonográfica do Brasil, com mais de 3,7 milhões de cópias vendidas. E você? Tem a sua preferida? Deixe nos comentários, ou tem alguma outra nacional ao vivo que gostava e não está nessa lista? Famosos na capa. Além das capas de novelas, onde os atores e atrizes estampavam suas fotos, como foi o caso de Malu Mader, que apareceu 6 vezes entre novelas e minisséries. Também teve uma época, onde um famoso grupo fez um projeto que contou com a participação de mais artistas nessa produção. Estou falando de Os Funks, que algum tempo depois se chamaria Roupa Nova. E eles cantavam músicas em inglês fazendo covers de artistas de fora do país. A maior parte do repertório era montado a partir de discos exclusivos trazidos da Europa e Estados Unidos pelo DJ brasileiro, Big Boy. Para compor os vocais femininos, foram incluídas cantoras como Cláudia Telles e Jani Duboc, mais o cantor Márcio Antonucci, da dupla Os Vips, que também foi o idealizador dessas gravações. Quem aí se lembra dos discos Os Motocas? Foram 12 álbuns com sucessos do momento. Como Os Motocas, o Roupa Nova vendeu mais de 5 milhões de LPs, o disco consistia em 10 faixas, cada qual continha um medley, formado por 3 canções. Cada disco trazia na capa uma mulher posando em uma motocicleta, que acompanhava um pôster. Vou mostrar 3 delas. A primeira que destaco é Rejane Goulart no volume 11, que foi Miss Brasil 1972 e segunda colocada no Miss Universo. Depois, trabalhando como atriz, teve papéis nas novelas Mandala, Felicidade, De Corpo e Alma, A Viagem, Vira-Lata, Era Uma Vez, Vila Madalena, entre outras. E também alguns programas da Rede Globo. Também Alcione Mazeu, que foi casada com Chico Anísio. Desse casamento tiveram o ator Alexandre Mazeu. Já ano de 1986, a atriz Miriam Rios apareceu na capa do LP As 30 Mais volume 9. Miriam foi casada com o cantor Roberto Carlos e depois com o ator André Gonçalves, com quem teve um filho. O vídeo de hoje acaba aqui. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir a parte 1. Muito obrigado por assistir, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo, aqui do Que Bom Recordar.